Vamos torcer para a gravação ficar audível, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela todinha. Vamos então começar. Então tá. Muito bem. Na aula passada, né? O que nós fizemos na aula passada? Na aula passada, ainda nós falamos sobre o método de Runge-Kutta, né? Eu comecei a contar para vocês e fui quase até o fim, né? Como é que eu uso métodos de Runge-Kutta com ordens diferentes para eu poder estimar o erro de discretização local e tentar controlá-lo passo a passo. Aqui ficou uma pendência que eu vou eliminar com vocês logo mais, né? Então ficou aqui uma pequena pendência que eu já elimino já. E aqui também, né, eu acabei terminando a aula e esqueci de colocar um ou outro resultado teórico. Na verdade, vou colocar um, né? Mas eu coloco hoje. Tá? E eu comecei a me preparar para falar sobre problemas rígidos, por conta de uma pergunta que houve no fórum, achei pertinente, e eu resolvi forçar e inserir esse tema, nesse ponto, tá? Então, no caso, o que eu estava fazendo? Eu estava eu mostrei, né, como se resolve um sistema linear de primeira ordem de EDOs. Aqui eu supus, né, que nesse caso, um caso suave, bem simples, né, sob a hipótese de um conjunto completo de valores vetores. Para simplificar, eu vou pegar, né, autovalores distintos, né? Então eu vou pegar lambda i é diferente de j, quando o i é diferente de j, para i e j, né, entre 1 e o número completo de autovalores. Tá bom? Então eu vou primeiro, antes de prosseguir com isso, eu vou matar a minha pequena pendência de controle automático de passo, tá? Então é isso que eu vou fazer, né? Controle automático de passo e um resultado de ordem e número de estágios, né? Que conta um pouco sobre a ordem máxima de um método de Runge-Kutta a depender do número de estágios, né? O número de chamadas da F, tá? E eu vou continuar com o meu problema modelo, né? Um problema de EDOs lineares, né?
E eu vou procurar construir um modelo que tenha ali uma característica de rigidez, e se tudo der certo eu vou rodar uns programas em Python que eu preparei agora antes da aula, mas já estão na página da disciplina, para quem quiser baixar e dar uma olhada, né? Eles estão aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Eles estão aqui. Então eu tenho aqui eu fiz uma adaptação de um código que vocês já tinham, né? Que eu já tinha usado, para eu poder colocar um problema rígido e mostrar para vocês algumas características, né? E um outro Python, né? Para eu tentar comparar ali as várias parcelas da solução, né? Algumas decaindo muito rapidamente e outras mais lentamente. Então, eles estão à disposição na página. Se quem está usando Python quiser usar, não tem problema, tá? Já está lá disponível. Pode fazer junto comigo, tá? Então, vamos voltar aqui para esta aula, né? Então, vamos começar ali finalização, né? Das ideias de controle automático do passo de integração, tá? Visando ou baseado, melhor dizendo, né? Na ou numa estimativa do erro de discretização local. Então, na aula passada, nós estávamos trabalhando com dois métodos de Runge-Kutta. Chamei de Runge-Kutta K1, né? E o outro eu chamei de Runge-Kutta 2, tá? E com base nas funções de discretização, tá? Eu consigo estimar o erro. Então, o erro de discretização, né, baseado num H, né? Eu estou indo de K até TK mais HK. Eu executei um passo HK, certo? E o valor absoluto deste erro local de discretização, né? Nós vimos que ele era aproximadamente a φ. Isso daqui é para o método
de menor ordem, o primeiro deles, né? Então era RK2 de TK, YK, HK, menos Φ RK1 de TK, YK, HK, certo? E o que nós tínhamos discutido em certo detalhe era que para que esta diferença ela seja mais eficiente computacionalmente, né? O legal é você ter este daqui, né? Então, para a eficiência, né? Computacional será maior possível, e aqui eu estou medindo eficiência computacional medida em número de chamadas da função f. Tá? Então, para que ela seja a maior possível, né, nós vimos que o rungecuta de menor ordem P, tá? Se o rungecuta de menor ordem P, né, tiver R estágios, né? O de maior ordem o rungecuta 2, né? Deverá ter R, apenas um estágio a mais, né? Apenas um cálculo adicional de função f, né? R mais um estágios, ordem P mais 1 e capa I para capa 1 até R coincidente com os capas do rungecuta de menor ordem 1, porque assim, com os mesmos cálculos da f, eu consigo praticamente calcular os dois. Né? Ao invés de usar 2R mais 1 cálculos de f, né? Até 2R mais 1 cálculos de f, no caso em que essa estimativa seria a menos eficiente possível, né? Se eu fizer essas opções, e sempre é possível fazê-las, né? Eu reduzo essa quantidade grande de cálculos da f para apenas R mais 1 cálculos de f, tá bom? Então, eu vou escrever assim, mas sob essas condições, né, essa estimativa ela é bem eficiente computacionalmente. Bom, então o que eu tinha concluído era que ao estimar este erro local de discretização no passo TK, né, eu tenho que impor um patamar de erro, né? Eu tenho duas possibilidades. Ou ele é menor que ou igual ao patamar de erro que eu quero, né? Então esse daqui é tolerância, né? Ou ele é maior do que a tolerância permitida.
Se ele é maior do que a tolerância permitida, o que eu vou fazer? Então, se ele é menor ou igual, prossigo. Né? Se ele é maior do que a tolerância permitida, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar este passo, fazer com que ele assuma uma porcentagem dele, né? Eu preciso reduzir, né? Então, esse delta está entre 0 e 1. Eu dou uma pequena diminuída nele. E o que eu faço? Daqui, eu volto a estimar esse erro, né? Utilizando essa expressão aqui, A dentro de um quadrado. Faço a minha estimativa e, novamente, eu tenho duas possibilidades. Ou é menor e eu prossigo, certo? Ou ainda é maior que o erro e eu dou uma pequena contraída. Tá bom? Então, o que eu fiquei devendo a vocês é como eu calculo, a partir de um passo de integração aceito, como é que eu prossigo nessa história. Então, vamos ver, né? Professor? Pois não? Pode falar. Surgiu uma pequena dúvida. Sabe só? Tem como subir só um pouquinho? Tem. Que você fez assim? Não, já tem um pouquinho mais embaixo agora. Quando o senhor fala que o G-curto, né, tiver R estágio, mas a priori esse G-curto só não tem um estágio? Não, Runge-Kutta 1 Entendi. é o primeiro dos Runge-Kuttas que eu vou... Eu tenho dois Runge-Kuttas que eu preciso associar. Eu chamei o primeiro de 1 e o segundo de 2. Eu supus na aula passada que esse Runge-Kutta número 2, ele tem ordem maior. Tá? Então, se o de ordem menor tiver ordem P e R estágios, esse daqui, eu quero que ele tenha apenas um estágio a mais e tenha a ordem P mais 1. Tá certo? Tudo bem? Sim, eu lembrei agora. Obrigado. Tá? Entendi, ficou claro. Então, isso é uma situação hipotética. Dependendo da ordem dos Runge-Kuttas, você vai ver que, de repente, eu não posso ter um estágio a mais. De repente, eu posso ter 2. Eu preciso ter 2 para ter uma ordem a mais. O que é importante é que eu tenha a quantidade de estágios próximas, tá? E que esse que tem mais estágios tenha os capas, a maior quantidade de capas que eu puder, oriundas do outro, para eu não precisar calcular de novo. Tá? Eu estou colocando assim, mas quando surgir alguma coisa um pouquinho diferente disso, vocês vão saber alterar sem problemas, tá? Então, é uma ideia genérica isso daqui, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, dado um HK, eu fico testando, né, estimando o erro, até o momento em que ele é menor, né? E aí eu prossigo com o que quer que seja que eu estou fazendo, tá bom? Então, essa é a ideia. Se o erro estiver grande, eu preciso diminuir o passo, tá? Então, agora eu vou continuar. Então, suponha agora que durante o processo de integração numérica, o passo HK-1 tenha sido aceito
e de tk menos 1, nós chegamos a tk utilizando esse passo hk menos 1. Tá? Então, eu aceitei esse passo anterior, porque ele tem o erro hk menos 1 de hk menos 1 menor que ou igual a epsilon. Então, eu avancei a solução, cheguei em tk, e tk é o quê? tk menos 1 mais hk menos 1, certo? E agora eu estou na posição de tentar avançar para tk mais 1, tá? Onde tk mais 1 é o tk mais hk mais 1. Tudo bem? Então, eu preciso elaborar, eu gostaria de mostrar para vocês, e foi essa a minha pendência na aula passada, né? Eu quero um primeiro HK mais 1 aqui, para poder fazer esses testes e reduzir, ou o que quer que seja aqui, tá bom? Então, uma primeira estimativa de HK mais 1. Tá? Então, como é que eu faço isso? Desculpa, eu coloquei o nome errado aqui, né? Eu chamei de HK mais 1, sendo que o certo seria chamar de HK. Tá? Eu estou corrigindo aqui, tá bom? Para ser consistente com a notação, né? Então, um minutinho, por favor. Então, para eu avançar de TK a TK mais 1, qual será o passo, né, que eu devo usar para começar a fazer essas considerações de reduzir ou não e tudo mais, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, e aqui está a pendência da aula passada, né? Do passo de integração anterior, o que eu sei? Eu sei que alfa k menos 1, hk menos 1 é menor que ou igual a epsilon, e o erro de discretização local do primeiro Runge-Kutta, ele é da ordem de H a P, né? Porque ele é um método de ordem P. Então, o que significa isso? Isso significa o seguinte, que este erro com HK menos 1, ele é aproximadamente uma constante vezes HK menos 1 elevado a P, certo? Grosseiramente falando, tá bom? Então, o que acontece? Né? Aqui é assim, né? O valor absoluto, digamos assim. O que eu quero? Eu gostaria que o erro K, utilizando esse novo HK, né, o valor absoluto dele, também é aproximadamente CHK elevado a P, certo? Dessa aproximação aqui, como eu sei que o passo anterior já está aceito, eu vou tirar uma aproximação dessa constante. Então, ela é alfa k menos 1, hk menos 1, né, o passo de integração anterior, a estimativa do erro de discretização local anterior, né, sobre o passo de integração anterior elevado a P. E essa constante eu vou meter aqui, certo? Então, o que eu gostaria? Eu gostaria que este erro, com um passo novo, fosse igual a
o erro estimado anterior sobre hk menos 1 elevado a p vezes hk elevado a p, e que isso, na pior hipótese, fosse igual ao patamar almejado de erro, na pior hipótese. Tá? Então, isso daqui, na pior hipótese. Tá? Então, uma estimativa uma primeira estimativa do passo que eu preciso dar, né, para sair de TK e ir para TK mais 1, seria a seguinte. Foi aqui que eu engasguei na aula passada. Era bem simples, na verdade, mas acho que eu estava cansado, né? Então, isso elevado a P... Bom, né, de HK será o seguinte: HK elevado a P vai ser aproximadamente epsilon, HK menos 1 elevado a P, que é a ordem do método, sobre a estimativa do erro de discretização local no passo de integração anterior, e, portanto, eu tenho que uma primeira tentativa para esse passo será HK menos 1, né, o passo de integração anterior, raiz pésima desse epsilon sobre a estimativa do erro de discretização local anterior. Tá? Então, é isso, né? Uma primeira tentativa para o passo a seguir é essa. Agora, eu estimo o erro em αk, né? O αk com ele, e vejo o que dá. Então, eu fiz um pequeno diagrama de blocos para vocês entenderem como é que vai o fluxo do programa na hora de escolher o passo de integração. Eu fiz assim de propósito, que muitos de vocês são muito jovens, muito mais jovens do que eu, e talvez nunca tenham criado algoritmos usando diagrama de blocos. Então, eu vou colocar aqui como curiosidade, como ferramenta, né, para vocês poderem apreciar essa maneira de desenvolver rapidamente o algoritmo. Então, olha, presta atenção. Né? Antes de eu colocar isso, eu gostaria de saber se vocês me acompanharam até aqui. Tudo bem? Posso prosseguir? Tá, eu vou prosseguir então, né? Não se esqueçam que essa estimativa do erro de... Pode. Essa estimativa, obrigado. Essa estimativa do erro de discretização local, ela é dada pela diferença entre as funções de discretização calculadas com o H candidato, né? E a solução no instante de tempo anterior. Esse daqui é método de maior ordem. E esse é o de menor ordem. Tá? Se vocês ainda não estão um pouco maduros nisso, dá uma olhadinha na passada. Se surgir dúvida, vocês me perguntem, tá? Então vamos fazer o seguinte, né? Essas estimativas aqui, né, elas são feitas usando o A dentro do quadrado, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar esse pequeno diagrama de blocos para representar a ideia, o algoritmo de controle, ou de uma técnica de controle automático de passo. Vejam só, né? Então, eu vou fazer isso numa outra página, porque ele é meio grandinho, eu não quero fazer pequeno, deixa eu ver. Talvez caiba aqui, né? Então, eu vou chamar de algoritmo ingênuo
de controle automático do passo de integração representado quem é um pouco mais velho pode ter visto isso, né? Por diagrama. E eu acho interessante mostrar para vocês o máximo que eu puder, né? Vocês estão fazendo o curso para aprender bastante coisa, então vamos lá, tá bom? Então, vou fazer um cubinho que eu gostei aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui é o início. Tá? Vou chamar de início. Aqui eu vou pegar o meu H previsto por A, dentro de um quadrado. Então, tome o H previsto por A, né, dentro de um quadrado, e eu tenho uma variável de estado que eu vou chamar de S. Eu vou chamar S aqui, recebe 0. S é uma variável, variável de estado, né? Eu vou chamar de, eu não sei como é que chama em português, vou chamar de flag. Uma bandeira, né? É um sinalizador. S é um sinalizador. Vamos chamar assim por enquanto. Vocês vão entender já. Tá? O que eu faço? Eu entro aqui num comando de seleção. E eu quero saber se a estimativa com este H é menor que ou igual a epsilon. Certo? Se não for, ou seja, se isso é falso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um bloco de comandos. Meu comando vai ser o seguinte, eu vou pegar o HK e vou fazer ele diminuir um pouquinho. Isso aqui não é um 8, é um delta, tá? Então, eu vou pegar o HK e multiplicá-lo por um fator de redução, certo? Vou colocar o meu sinalizador, fazer ele receber 1, certo? E não se esqueçam que aqui eu estou contraindo, né? O delta é um número positivo, mas ele é menor do que 1, né? E eu pego e volto para cá, ó. Para esse ponto aqui. Testo de novo. Se for menor do que o patamar de erro, se for maior, eu faço de novo isso. E fico aqui enquanto ele for maior. Quando ele for de fato menor, né, aqui é verdadeiro, né? Ele sai fora disso e ele entra num outro comando de seleção. O comando de seleção faz o S. Ele pergunta se o S é igual a 1. Aqui tem aqui onde tem comando de seleção é sempre uma pergunta, tá, gente? Então, o S é igual a 1. Se não for, o que acontece se o S não é igual a 1? É porque eu vim aqui de cima direto. O S estava 0 aqui, né? Então, deixa eu colocar uma... Deixa eu colocar aqui o S recebendo 0. Então, eu tenho o H previsto por A, o S recebeu 0. Se eu passei aqui e já é menor do que o patamar de erro, então é verdadeiro, eu desço para cá. E aí, o S é 1? Não, o S não é 1, né? Eu faço uma outra coisa qualquer.
tá? Se o S for 1, né, se é verdadeiro, eu faço algo para cá, e se não for igual a 1, quer dizer, ele veio direto, eu passo para cá e vou executar um outro bloco de comandos. Então, quando eu estou vindo para cá, é porque o H já era pequeno o suficiente, né? O S já era 0, mas o fato de ser menor do que o patamar de erro não é necessariamente bom, porque de repente o passo é extremamente pequeno. Como ele passou direto, sem redução aqui, é porque o H ele pode ser, não sei, pode ser que ele seja bom, mas pode ser que ele seja exageradamente pequeno. Então, se ele passou direto, eu vou querer aumentar um pouquinho ele. Então, olha como é que eu pretendo aumentar. Eu vou pegar um H auxiliar e vou armazenar esse H que eu estou entrando no bloco. Aí eu vou pegar o H que eu entrei no bloco e eu vou aumentar um pouquinho. Tá? Então, onde esse fator delta é um número que é maior do que 1. Quanto maior que 1? Pouquinho. 1,01, sei lá, é 1%, 1,01, 1,05, 1,1. É alguma coisa pequena, eu vou aumentar ligeiramente esse H que passou direto, né? Que o erro já foi satisfeito de cara. Daqui eu prossigo e faço uma perguntinha. Eu aumentei um pouco, né? Será que o erro com esse novo HK que está ligeiramente aumentado é menor que ou igual a epsilon? E eu pego o HK e faço receber o HA, o auxiliar. Tá? Se ele for ainda menor, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para cá e vou aumentar um pouquinho mais. A verdade aqui, eu estou tentando aumentar o máximo possível, né? Então, se eu aumentei e ele continua menor, eu faço o HK receber o... Espera um pouquinho. Talvez não tenha essa atribuição aqui. Espera um pouco, eu vou pensar. Então, se ainda é menor, eu volto e aumento um pouco mais. Até o dia em que ele já não ele passou a ser maior. Quando ele passou a ser maior, o que eu faço? Então, essa atribuição está correta. Eu saio de lá, mas eu saio de lá com o anterior. Vocês entenderam? Eu vou aumentando até ele passar o patamar de erro. Quando ele passar o patamar de erro, na verdade, eu acabo usando o penúltimo H. Essa é a função do HA, tá? Do H auxiliar. Tá? E aí, o que eu faço? Eu progrido, né? YK mais 1 é igual, avanço a solução. Tá? Aí, onde é que eu vou daqui? Acabei de avançar a solução, eu tenho um último passo de integração aceito, com um patamar de erro bonitinho, eu volto, né? Volte para início para mais um passo de integração. Então, eu avancei a solução, né? Atualizo naturalmente o relógio
certo? E volto para o início para mais um passo de integração, tá bom? Então, esse algoritmo é o algoritmo mais simples que eu consigo imaginar, que utiliza essa estratégia de controle automático de passo, baseado na estimativa de erros locais de discretização. Então, recapitulando, eu pego esse HK previsto por A, pego o meu sinalizador e marco 0. Se eu passar direto é porque ele já era bom, mas pode ser que ele seja exageradamente pequeno. E aí, eu venho para cá, né, aumento um pouco e fico ciclando aqui nesse laço, sempre aumentando com 2 Hs na mão. O anterior, né, um auxiliar anterior, e o novo. Quando o novo estourar aqui, eu saio, certo? E utilizo o anterior. O anterior ainda estava bom, ele ainda garantia um patamar de erro requerido, né? Aí eu avanço e tudo mais. Se por um acaso nessa estimativa, né, ele já estourou aqui o patamar, ele entra aqui e fica aumentando. Ao aumentar, ele sinaliza para mim, olha, eu já passei pelo laço de aumento. Então, aqui, ele não vai fazer o laço... Desculpa, eu já passei pelo laço de diminuição. Se ele passou pelo laço de diminuição num passo de integração, nesse passo de integração, ele não aumenta. Porque senão ele fica no mesmo passo de integração, eu não quero que ele diminua e aumente, porque senão ele fica diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando e fica perdido ali, né? Então, se eu estou num passo de integração e ele achou por bem diminuir, ele nunca vai aumentar dentro desse passo de integração, né? E é a mesma coisa, ele só vai aumentar se ele nunca diminuiu, né? Se o passo já era pequeno, pode ser que o passo tenha sido exageradamente pequeno, e aí ele aumenta até violar a regra do patamar. E aí ele usa o passo anterior, que ainda estava com erro dentro do patamar de erro, e avança. Tá bom? Então, eu acho que essa é uma formulação relativamente simples que usa essa estratégia aí para controle de passo. Tudo bem? Tá? Então, P mais 1, R mais 1, depende dos dois rungecutas que vocês utilizarão. Tá bom? Tá? Uma associação clássica de rungecutas é... Então, comentário. Uma associação clássica de dois métodos de rungecuta com controle automático do passo de integração é rungecuta Fellback. Vocês podem ver isso no Burden. Estou usando a edição 8, tá? Tudo bem? E com relação... antes de eu continuar, tudo bem? Tá legal isso daqui que eu fiz? Tem alguma dúvida? Como é que tá aí o moral da tropa? Posso continuar? Acho que sim, professor. Então, vamos embora, né? Vamos continuar. Se vocês tiverem dificuldade de encontrar o Burden ou alguma coisa assim, escrevam para mim no meu e-mail pessoal, eu dou uns atalhos que eu andei descobrindo aí nos últimos dias, nos últimos meses, e aí eu posso tentar ajudar vocês com isso, tá bom? Tem umas páginas de professores que às vezes disponibilizam
trechos do capítulo, e às vezes é exatamente o que a gente precisa, tá bom? Então vamos continuar. Para finalmente terminar essa parte de Runge-Kutta, eu acho que eu estou satisfeito esse ano, apesar da distância e tudo mais, eu estou bem satisfeito com o que eu fiz, né? Espero que vocês também. Aí, em algum momento, eu tinha uma versão antiga do meu texto que tinha o teorema, mas eu não estou achando a versão antiga do meu texto e eu acredito que o que eu vou falar está no livro do Butcher, tá? Eu já coloco já para vocês, tá bom? Então, o resultado é o seguinte, quer ver? Ó, vocês estão vendo o que eu estou vendo, né? Então, ordem... essa daqui, tá? Deixa eu ver o que é isso daqui. Ah, legal. Tá? Então, aqui é a referência, né? É o livro clássico do Butcher, né? Onde eu acredito que isso esteja, tá? E o que eu quero mostrar para vocês de lá é o seguinte, ó. Isso daqui, por incrível que pareça, bom, não é tão incrível assim, né? Eu tenho notado que os verbetes da Wikipedia, eles estão muito bons, viu? A gente olha sempre com um olhar crítico, naturalmente, né? Mas a comunidade toda está fazendo um excelente serviço lá, tá? Então, isso daqui eu tirei da Wikipedia, né? Se eu não me engano, de um verbete de métodos de Runge-Kutta, tá? E eu fiquei surpreso com a qualidade do verbete, tá muito boa, né? E aqui está a referência, né? Isso sai do livro do Butcher, né? Tá aqui, ó, esse 10 e 11, eu também peguei para vocês verem, né? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Aqui. Butcher, é isso. Isso. Então, o que eles chamam lá de 10 e 11 são essas coisas aqui, tá? Então, esse 10 aqui e esse 11 aqui, né? É isso, né? E isso daqui tá aqui, tá? E eu tirei essas coisas da Wikipedia. Tá bom? Então, o resultado, eu tinha um resultado melhor do que esse. Ele dava para um número, uma ordem arbitrária P, tá? E a quantidade mínima de estágios que eu preciso ter para atingir aquela ordem. Certo? Aqui ele está dando um exemplo. Né? Eu tinha o teorema numa versão. Vou procurar, se eu encontrar eu passo para vocês. Mas eu tenho certeza que esse teorema eu tirei também do Butcher. Tá bom? Tá bom? Então, o que é essa tabelinha aqui? Né? Então, aqui é o número mínimo de estágios, ele chama de S, né? Eu chamo de R. Para obter ordem P. Tá bom? É isso que essa tabela nos dá. Como é que eu penso nisso? Vocês estão manuseando agora um monte de desenvolvimentos, né? Séries de Taylor, igualando coeficientes a zero, né? Que multiplicam determinadas potências da expansão, né? Para você sumir com elas, manipulando os graus de liberdade e tudo mais. É exatamente disso que eu estou falando. Então, se você tiver apenas uma chamada isso daqui são Runge-Kuttas explícitos, tá?
implícitos funciona de maneira um pouco diferente, tá? Mas se você tem uma única chamada de f, se você tem apenas um estágio, você consegue, no máximo, ordem 1. É claro que se você conseguir ordem 0, não presta para nada. Você estragou a escolha de coeficientes, alguma coisa você violou, né? Então, vou dar sempre a ordem máxima que você consegue. Se você tiver 2 estágios, a ordem máxima que você consegue é 2. Hoje, por aquele exemplo educativo de, acho que 2 aulas atrás, né? Vocês percebem que dá para conseguir ordem 1 e mexer no intervalo de estabilidade absoluta. Agora, se você resolver usar todos os parâmetros para maximizar a ordem, você consegue ordem 2. E não vai conseguir mexer no intervalo de estabilidade absoluta. Não vai sobrar parâmetro suficiente, tá? Com 3 chamadas de f, com 3 estágios, você consegue ordem máxima 3. 4 estágios, a maior ordem que você consegue é 4. É claro que eu consigo com 4 estágios, ordem 1, ordem 2, ordem 3, e sobra um pouco de parâmetro para eu mexer em outras coisas, tá? Mas a máxima ordem que você consegue com 4 estágios é 4. 6 estágios, no máximo, ordem 5. 7 estágios, no máximo, ordem 6. 9 estágios, no máximo, ordem 7. Tá vendo que está ficando, né? A relação custo-benefício está ficando desfavorável. 11 estágios, apenas ordem 8. E assim vai, segundo o teorema que eu não sei de cabeça. Tá bom? Por que que o método de Runge-Kutta é clássico? Porque ele, nesse contexto, é a melhor razão custo-benefício. Com 4 estágios, você consegue quarta ordem. Para conseguir maior ordem ainda, você começa a pagar um preço maior. Então, o Runge-Kutta clássico, a gente sempre fala, RK clássico está aqui. É a melhor, é o melhor, né? Relação custo-benefício. Maiores ordens requerem mais estágios. Né? Eu estou fazendo referência aqui, né? Então, o custo-benefício não fica bom aqui, tá bom? Então, essa é uma justificativa do porquê o método de Runge-Kutta clássico tem um apelo tão grande. É a melhor, né, razão, a melhor relação custo-benefício. 4 estágios me dá ordem 4. Se eu quiser ordens maiores do que isso, eu pago um preço maior, cada vez maior, desproporcionalmente maior. Tá bom? Então aqui mais custa mais, né? Tudo bem? Então, olha, de Runge-Kutta eu estou muito satisfeito. Então, paguei aqui as minhas dívidas, tá? E eu quero concluir aquilo que eu estava fazendo na aula passada, né? Bom, antes de continuar, né? Então, voltemos, né? A rigidez, né? Ao fenômeno de rigidez, problemas stiff. Tá bom? Antes de eu prosseguir, vocês gostariam de fazer algum comentário? Posso prosseguir?
Deixa eu só ver aqui aonde é que eu estava. Onde é que eu parei de fato na aula passada? Ah, Foi em princípio da superposição. perfeito. Eu já tinha mostrado para vocês qual era a solução genérica de um sistema de um sistema linear de EDOs de primeira ordem, baseada em autovalores e autovetores. Eu fiz uma escolha para simplificar um pouco a minha exposição, que foi pegar um conjunto completo de autovetores associados ao N, né, autovalores distintos. Então, eu sei que nesse caso a matriz é diagonalizável, certo? A matriz do sistema de equações, né, diagonalizável, né? E eu vou usar esse truque daqui a pouquinho, tá bom? Então é isso, né? Então vamos começar daqui. E para eu encontrar quem são as constantes da combinação linear, eu uso a condição inicial. Perfeito. Eu vou fazer um exemplo 2x2, passo a passo, e vou aproveitar para reforçar a ideia de solução manufaturada. Eu estou manufaturando um exemplo com solução conhecida para mostrar para vocês as características, né, a peculiaridade de um sistema rígido, de um conjunto rígido de equações. Tá bom? E vou apontar qual é a solução. E no contexto de estabilidade absoluta, vocês vão ver que é natural. Tá? Estou tentando construir esse conhecimento em cima de coisas sólidas. Espero que não complicadas. Tá? Então vamos lá. Voltemos à rigidez, né? Da aula passada, nós vimos que a solução exata do sistema linear de EDOs de primeira ordem y ponto de t é igual a y de t, né? Para t no intervalo t0 até t final, com uma condição inicial em t0, e eu tenho N variáveis de estado, tá? Então, da aula passada nós vimos que a solução exata desse sistema de EDOs, eu estou pegando A constante, né? Nesse momento, tá bom? É dada por, eu vou escrever como y ainda, exata, no instante t, é a somatória, é uma combinação linear do que? Dos... eu preciso inventar um símbolo diferente, porque eu vou acabar... Vou tentar... meu controle motor não é muito bom, sabe? Espera um pouquinho. V é o vetor associado ao alto valor lambda i, t menos t0, certo? Para i de 1 até n, certo? Onde essas constantes ci são solução, ou é a solução, do sistema linear
Um minuto. Deixa eu achar minha cola aqui em cima da mesa. Espero que vocês sejam mais organizados do que eu, viu? Então, a solução do sistema linear dado assim, quer ver? Ó? A matriz é a matriz formada pelos autovetores. Tá bom? Então, é isso. É dada por quando A possui N autovalores distintos. Quando não for esse o caso, eu posso representar ainda de maneira exata, um pouco diferente, tá? Esses termos aqui, eles vêm multiplicados por polinômios no tempo, tá bom? E a exponencial aparece lá com os autovalores, tá? Eu vou pegar o caso mais simples, só para caminhar um pouco mais rápido, tudo bem? Se vocês tiverem dúvida em algum momento, basta vocês me pararem, tá bom? Então, vamos continuar. Beleza. Então, o que eu quero fazer com vocês? Deixa eu ver se eu me localizo, porque os meus papéis estão todos bagunçados. O que isso tem a ver com a história de ser stiff, né? Eu vou mostrar já. Nem sempre um sistema dado com essa cara, ele tem essa característica stiff, né? A propriedade de rigidez dele, ela se apresenta, né? Uma das definições é quando você tem todos os autovalores com parte real negativa e com ordens de grandeza muito, muito, muito diferentes. Tá? Então eu vou construir um exemplo com esta cara para vocês verem qual é o pau que dá entre a teoria, né, e a integração numérica. Então deixa eu construir esse exemplo para vocês. Quer ver? Condição inicial. Eu acho que eu me organizei. Vamos ver. Então, uma das definições de sistema de EDO stiff é dada quando partes da solução decaem muito mais rapidamente que outras e, no entanto,
apesar de depois de um certo tempo terem influência desprezável sobre a solução exata, numericamente, elas ditam a escolha de H. Então, isso não sei se vocês conseguem entender o que eu escrevi, mas é um conflito. Eu vou construir para vocês um exemplo no qual, na solução exata, modos que decaem muito rapidamente e virtualmente desaparecem, né, deixam de contribuir significantemente para a solução exata, tá? Quando você está integrando isso numericamente, apesar deles não contribuírem em nada no valor da solução exata, ou quase nada, eles é que seguram o passo de integração. Se você não respeitar esses modos mais rápidos, né, que decaem mais rapidamente, escolhendo apropriadamente o H para eles, tá? A integração fica instável, como eu mostrei para vocês um Euler, né, que tinha lá um expoente menos 100 e o H foi escolhido sem muito cuidado, grande demais, tá bom? Então eu vou construir um exemplo para vocês verem isso, tá? Então, vamos construir um exemplo que ilustra, tem ilustrações disso fora, naturalmente, de sistemas de EDOs lineares, tá? Eu só estou construindo isso porque é mais fácil para mim, tá bom? Que ilustra tal fenômeno, ou tal comportamento, né? Tudo bem? Então vamos lá. Agora eu vou construir o exemplo passo a passo. Então eu estou aproveitando esse tópico para mostrar para vocês como eu manufaturo um problema com solução exata conhecida, com as características que eu quero, para testar alguma coisa, para testar um programa, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero construir uma matriz, eu quero construir o seguinte sistema. Y ponto, Y de T, certo? Mas eu quero que A seja, para cair na coisa que eu fiz acima, né? Eu quero que A seja diagonalizável, certo? E 2 por 2 para ficar bem facinho a construção do exemplo, tá? Aqui eu teria, né, ingenuamente falando, a possibilidade de pegar uma A qualquer e resolver o problema de alto valor e alto vetor. Todo mundo que fez um curso de álgebra linear sabe como isso é chato e dá número quebradinho e tudo mais. Eu vou fazer a engenharia reversa. Eu vou partir da matriz diagonal e eu vou pegar dois autovalores, vou chamar de alfa e beta. Engenharia reversa no contexto de solução manufaturada. Então, vou tomar a matriz diagonal, assim, certo? E eu vou pegar a matriz, que eu vou chamar de V grande, com dois...
eu vou escolher 2 autovetores. O primeiro autovetor é desse e o segundo autovetor é desse. Então, o primeiro autovetor, né, colocado como coluna, é 1, 2. Então, esse cara aqui é o autovetor 1. Esse daqui é o lambda 1, né? Podia ter escrito lambda 1 e lambda 2, desculpa. Não pensei na hora. Eu não sou o cara mais didático do mundo, tá? E o outro autovetor, eu vou colocar o 1, 3. Certo? Essa matriz tem determinante diferente de 0, portanto, é razoável essa escolha. Tá bom? Tô impondo. Né? Essa é a minha escolha. Autovetor 1 e autovetor 2. Eu vou pegar a inversa dessa matriz, porque é 2 por 2, e a gente sabe como dar a inversa. É claro que, de propósito, eu escolhi uma matriz com determinante igual a 1, certo? Então, 1 sobre o determinante da matriz V, né? Esse carinha aqui é 1, já escolhi para isso, tá? E a inversa, não lembrava mais como é que fazia, olhei no Google, no oráculo, e é só você trocar o sinal da diagonal ao contrário, né? E inverter os elementos da diagonal principal. Portanto, essa é a inversa. Maravilha! Tá? Então, o que eu sei? Eu sei que V a menos 1 a V, álgebra linear, vai dar a lambda. Álgebra linear e da aula passada, né? Vai dar a lambda. Tá? Portanto, a matriz do meu sistema linear que eu quero montar lá em cima é V lambda. Isso aqui está parecendo alienígenas do passado, né? Estou escrevendo já como usando o NAC. Então, aqui vai dar V, do lado de lá é V menos 1. Tá? Eu fiz essa conta, conferi bonitinho, tá? E isso dá o seguinte. A matriz A é 3 alfa menos 2 beta, 6, fiz à mão, viu, gente? Alfa, mas eu conferi passo a passo, gastei uma boa parte da manhã fazendo isso. Menos alfa mais beta, menos 2 alfa, mais 3 beta. Essa é a matriz A. Tá bom? Então, o meu sistema linear, que eu quero resolver agora, ele é y ponto de t igual este A aqui em cima, y de t, certo? E a solução exata dessa EDO é assim, y de t é igual a C1, 1, 2, e alfa t menos t0 mais C2, 1, 3, e beta t menos t0, tá bom? Ainda faltam condições iniciais para descobrir que são essas constantes. Então vamos continuar. Naturalmente, eu fiz a coisa, né? Eu não vou fazer aquilo porque vocês fazem, se vocês quiserem. Eu derivei isso, né, para ver se a derivada disso era A vezes Y. Eu fiz, tá? Aí, eu preciso achar essas constantes, tá bom? Para achar as constantes, eu uso condições iniciais. CI igual a 1, 2, via imposição de condição inicial. Vamos fazer, então? Eu vou pegar o y em t0 igual, eu não tenho muita imaginação, peguei 1 e 1. Tá bom? Se eu fizer isso, eu tenho aquela matriz V, C1, C2,
é igual a 1. Portanto, C1, C2 é igual à inversa daquela matriz, vezes 1, U1, certo? E, portanto, o meu C1 é igual a 2 e o C2 é igual a menos 1. Tá bom? Então, beleza, eu tenho aqui um sistema, né? E que em T0 ele vale 1, tá? E agora, isso vale genericamente, né? Eu vou construir um exemplo desse que é stiff, que é rígido, né? Que tem esse problema de escalas discrepantes. Esse problema de escalas discrepantes acontece muito em reações químicas. Algumas consomem os reagentes muito rapidamente e, portanto, os reagentes decaem, a concentração de reagente decai. Outras consomem os reagentes um pouco mais lentamente. Então, às vezes, são ordens de grandeza mais lentas o consumo. Tá? Então, essa discrepância de escalas de tempo é muito comum você encontrar em reações químicas. Procurem o exemplo de Robertson. Tá? E tem outros também. Mas vamos continuar a nossa vida aqui. Então, usando o exposto acima, nós vamos construir um sistema de equações diferenciais ordinárias stiff. Nem todo o sistema acima é stiff, ele tem que ter o problema de discrepância de escalas do fenômeno, de escalas de tempo do fenômeno, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a seguinte seleção. Eu vou pegar T0 igual a 0, eu vou pegar alfa igual a menos 1, e eu vou pegar o beta igual a menos 10 elevado a m. M grande. Tá? Então, se eu fizer isso, né? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? A nossa solução exata, vamos analisar um pouco. A nossa solução exata, ela se escreverá assim, ó. Vou pôr um E de exata aqui, tá? É igual. Então, vamos lá. 2 o primeiro dos autovetores é 1, 2. Eu estou pondo de cabeça agora, tá? Se eu errar, me perdoem. Aqui é o primeiro deles, é menos t, né? Mais... Na verdade, é menos. Menos 1, né? Vezes 1, 3, certo? Exponencial de menos 10 elevado a m vezes t. A solução exata em 0, certo? Tá tudo bonitinho, tá? 1, 1. Então, eu tenho uma EDO com solução exata conhecida e condição inicial dada. Y exato ponto é igual a A vezes Y, onde o A é essa coisa aqui em função dos autovalores. Tudo bem? Então, eu construí um exemplo. Qual é a característica da solução exata? Olha, vamos olhar para ela?
Vamos tomar m igual a 3 aqui, ó. Ops. Professor, não seria 1 e menos 1 no ponto inicial aí? Tá, vou ver já. 1 e menos 1, onde que é? Onde você está? Aí embaixo, quando subtrair, porque já tem 1 a 0. Então, aqui, Não. aqui é a constante 1, né? A constante 2 é menos 1, eu já pus aqui. Tudo bem? Tá aqui, ó. 2 vai aqui, tudo bem? Tá correto. É 4 menos 3 vai dar 1. Beleza? Se eu colocar esse 3 ali, eu tenho menos 1000. Então, a solução exata tem um modo que cai lentamente, né, comparativamente, ela cai como menos t. O outro modo da solução cai rapidamente, é um modo muito rápido. Ela cai como menos 1000 vezes t, certo? Então, para um tempo que não precisa ser muito grande, na verdade, né, isso daqui é para t pertencente a 0 até o tempo final, tá? Então, para um tempo que nem precisa ser muito grande, esta parcela, esta contribuição vai sumir da solução exata. Essa vai preponderar, ela vai ficar saliente. Então, lá para frente no tempo, a solução exata, ela vai se comportar, ao que tudo indica à vista, né, pela métrica do globo ocular, como isso daqui. Porque a contribuição disso será tão pequena que você não consegue perceber. Tá? Então eu fiz um programa em Python com os dois modos para vocês verem a comparação do primeiro com o segundo. Tá? Então eu vou chamar aqui o Spider. Por algum motivo não estou tendo o ícone dele para chamar no meu Ubuntu aqui, né? Então eu vou chamar o Spider, que é o que eu estou usando. Está dentro do Anaconda, né? Eu aconselho, quem não fez, instala aí o Anaconda e usa o editor Spider. Eu não sou um expert, já vou logo dizendo, tá? Os meus programas ainda estão naquela fase em que eu olho um que funciona, né? E vou mexendo, eu estou quase como criança nisso daqui, tá? Então, o meu processador é um pouco lento, daqui a pouco ele resolve trabalhar, isso, e me ajudar, tá? Não. Então, eu peguei um dos programas que eu disponibilizei para vocês e eu dei uma mexida rapidamente, pus uma bandagem ali, só para ver o gráfico desses dois modos para vocês perceberem, tá bom? Então, tá aqui, né? Ó, espera um pouquinho, deixa eu abrir o outro. Tá? Então, olha o que eu fiz. Acho que esse programa eu dei para vocês, esse Python que está aqui, eu dei para vocês em algum momento. Tá? Eu fiz uma versão dele só para fazer o gráfico das exponenciais, né? Então, nem estou integrando nada ainda, tá bom? Então, eu determinei aqui a solução exata, que não é de verdade exata, né? São os modos de decaimento, na verdade, só para a gente ver os gráficos das duas exponenciais, né? Então, eu coloquei lá exponencial de menos t e coloquei exponencial de menos 10 elevado a m, o m é 3, tá bom? E aí o que eu estou fazendo é atualizando o relógio e calculando a solução exata, né, até 10 a menos 3 unidade de tempo. Bem pouco, hein? 10 a menos 3. Eu estou integrando, não.
Eu vou mostrar o gráfico, solução exata, desses dois modos que contribuem para a solução exata, de 0 até 10 a menos 3 unidades de tempo. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Eu mesmo estou me atrapalhando. Deixa eu me tirar daqui. Então, o que acontece? Ó? Olha aqui, a pontilhada, então, eu chamei de decaying rate of exponentials in exact solution, né? Então, o primeiro modo é o modo que tem... Vocês estão me ouvindo bem ainda? Sim. Sim. Eu não sei o que aconteceu, a minha brincadeira de mexer com a câmera desabilitou o microfone dela, né? Então eu tenho medo de ter perdido o microfone dela. Enfim. Vamos torcer para que a gravação daqui para dentro seja boa. Mas enfim, veja. Aqui em cima, o primeiro modo, ele está decaindo, mas você não está vendo. Eu vou mostrar já para um tempo um pouco maior. O segundo modo, que é menos 1000 no expoente, ele, pum, cai de uma vez. Vamos aumentar um pouquinho o tempo, vou colocar 0,1. Então, olha, o tempo vai de 0 até 0,1. O primeiro modo... Desculpa, o segundo modo, que é a linha contínua, ele praticamente vem para zero, né, enquanto o outro ainda está decaindo. Né? Eu estou mostrando o gráfico de coisas que são óbvias. É só para vocês terem de verdade a sensação do que está ocorrendo. Vamos pegar um tempo um pouquinho maior, vamos pegar 1. Um tempo 10 vezes maior. Tempo final, 1. Certo? Então é assim. Do ponto de vista do pedestre que está passando, né, virtualmente, o modo rápido, ele deixa de existir praticamente instantaneamente. Né? Em poucos milésimos de unidade de tempo aqui, ele já deixa de contribuir para a solução, ficando só o outro modo. Então, as características que eu quero estão aí. Um modo cai muito rápido na prática, deixando de contribuir, e o outro modo cai mais lentamente, certo? Então agora eu vou pegar e vou usar o meu problema lá. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou usar o método de Euler. Eu podia usar um Runge-Kutta, depois se quiser a gente pode até mudar. Eu só comentei fora esse monte de coisa e estou devolvendo o K1, que é a própria F. Tá? A F, né, é o lado direito. Né? O que eu fiz aqui à mão foi A vezes Y e coloquei aqui. Tá bom? Então, A vezes Y é isso daqui, ó. Eu estou colocando essa conta aqui, lá. Tá? Então, eu fiz o A, multipliquei por Y e coloquei lá. Com esses autovetores. Tá bom? Então, eu implementei a F0 é a F1, com um deles, menos 10 elevado ao cubo. Tá bom? Muito bem, essa é a F. Né? É a Y. Implementei também a solução exata. Essa última que eu escrevi aqui, né? Essa última que eu escrevi aqui, né? Coloquei lá bonitinho. 2e a menos t, menos o outro, e assim vai. Tá bom? Coloquei lá, tá aqui, ó. Tá bom?
Então eu coloquei a solução exata para poder comparar, coloquei a EDO para poder integrar, vou usar rungeculta, tá? Vou usar um tempo... Vou pôr bom, aqui eu vou ter que ver como é que nós vamos fazer, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar primeiro, vamos ver o que eu quero mostrar para vocês. Como os dois modos estão nas duas componentes da solução, eu acredito que eu vou querer mostrar para vocês, eu vou querer comparar, vamos ver, eu pus um monte de coisa aqui, né? Deixa eu ver. Vou colocar a diferença, eu vou plotar a diferença entre a solução exata e a solução numérica, tá? Na primeira componente. Tá bom? Então, vamos lá. Na primeira componente da solução. Tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Então, aqui é o erro. Tá? O erro no começo é um pouco grande. 0,02. A diferença entre a exata e a numérica obtida por... Euler, tá? Vou integrar até 2 exato, tá? Eu vou usar menos pontos de integração. Veja que a quantidade aqui, ó, o passo de integração, o H que eu estou mostrando lá, ele é o tempo final menos o inicial dividido por aquele N, tá bom? Como é Euler, né, eu tenho que tomar cuidado. Vou pegar menos passos de integração, vou pegar só 1000. O erro está muito grande, tá? O erro está aqui em cima, tá? Deixa eu pegar uns 100 passos. Olha aqui o expoente. Tá? O expoente é 127. Então, a solução foi para infinito. Tá? A integração não é estável. Vamos ver que passo que eu utilizei? Eu usei 100 pontos, né? Se eu usar 100 pontos, o passo que eu estou usando é 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 é 0,02. Tudo bem? Eu tenho dois autovalores. Eu tenho um que é menos 1. E eu tenho o outro que é menos 1000. 10 ao cubo, né? Menos 10 ao cubo. Certo? Se fosse por esse lambda aqui, eu teria que lambda 1 vezes h tem que pertencer a menos 2 e 0. Se for por esse, lambda 2h tem que pertencer também a menos 2 e 0. A solução tem ambos. O que acontece? Vocês viram que usar esse daqui, certamente, né, se o h for igual a 0,02, ele está no intervalo de estabilidade absoluta. Então, uma das parcelas está ok. Acontece que menos 1000 vezes 0,02 é igual a menos 20, certo? Então, pego 2 zeros e passo para cá, e o último é 20. Então, isso certamente não pertence a menos 2 zero. A integração, como deveria ser, é instável. O modo que é responsável pelo segundo valor, ele não satisfaz a condição de estabilidade, certo? Então, vamos tentar agora um H um pouco menor,
Se eu aumentar para 1000 pontos, o H é 0,002. Claro que o outro está ok, e o de baixo, agora, eu obtenho menos 2, que ainda não pertence a menos 2, 0. Vamos ver o que acontece só na prática? Então, vou pegar 1000, né? Então, agora, ele não, o decaimento, ele está aqui, ó, aumentando dessa maneira, né? O erro é o 1, dá um pulo e fica mais ou menos nesse patamar. Ele não está indo para infinito, né? Eu estou no bordo, né? Eu estou no limiar da estabilidade. Ele não está indo para infinito, mas o erro se mantém lá em cima, certo? Não cresce. Vamos pegar um pouco mais? Vamos pegar agora 2000. Em 2000, agora a coisa já está melhor. Ele não só ele está controlado, como ele vai decaindo para próximo de 0. Tá? Então, deixa eu fazer a conta para ver o que aconteceu com 2000. Com 2000, eu tenho que o H é 2 dividido por 2000. Portanto, isso dá 001, certo? E, portanto, menos 1000 vezes 0,001, tá? Isso vai dar menos 1, que agora sim pertence ao intervalo de estabilidade menos 2, 0, como a gente queria, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Apesar de, na teoria, o modo rápido, ele, a partir de um certo tempo, não ajudar nada, e é um tempo curto, né? Vocês viram lá que é tipo 10 a menos 3 unidades de tempo, ele já praticamente sumiu. Entretanto, se eu escolher um passo de integração que não satisfaz a região de estabilidade, né, o H, dentro do intervalo de estabilidade absoluta ditado por ele, a solução diverge, ela tem um comportamento diferente daquele que precisava ter. Então, esse comportamento é o comportamento de rigidez, né? Na prática, depois de um milésimo de unidade de tempo, ele não contribui mais, né, para a solução exata, mas numericamente, não importa onde você está no tempo, ele sempre vai ditar qual é o passo de integração que eu tenho que usar. Tá certo? Então, o programa eu passei para vocês aí, vocês podem mexer como vocês quiserem. Eu estou plotando a diferença, eu estou plotando a solução exata com a solução numérica, e não importa o que vocês plotem, vocês sempre vão perceber que o H que vocês têm que escolher para que qualitativamente o comportamento seja compatível é um H sempre satisfazendo a restrição de estabilidade ditada pelo modo mais rápido de decaimento, que é o que menos contribui para a solução exata na prática. Tá bom? Então, isso não é legal, né? Eu tenho lá modos de decaimento rápido, né? Eles não contribuem para a solução exata logo depois, né? Passado um pequeno tempo, eles já não estão mais contribuindo, mas, no entanto, para a solução numérica, eles continuam ditando qual é o H que deve ser escolhido, certo? Então, isso chama-se rigidez, né? Não há flexibilidade. Não, que bom seria se depois daquele 0,001 unidade de tempo, eu esqueço o modo rápido e uso Hs maiores relativos ao outro modo, né? Você veja que Hs relativamente maiores já dão certo para o outro modo. Mas se eu usar esses Hs relativamente maiores, eles não funcionam para o modo rápido, mesmo lá para frente no tempo.
Então, que bom seria, né? Eu quero ter passos largos no tempo. Então, qual é a solução para esse impasse? Eu preciso usar métodos absolutamente estáveis, de preferência. Ou métodos com intervalos de estabilidade absoluta alfa 0, alfa alfa negativo, tá? Módulo de alfa alfa grande, né? Eu preciso pegar um número negativo bem lá para trás, bem longe do zero. Tá bom? Então, eu quero ou métodos que tenham região de estabilidade muito grande, ou os métodos que têm toda a semirreta do plano negativa, né, do plano complexo zero. Tá? Então, como é que eu obtenho uma coisa ou outra? Então, a solução são os métodos implícitos, porque os métodos implícitos ou têm este intervalo de estabilidade absoluta, ou é assim, tá? Então não tem jeito. Então aí eu vou ter que estudar métodos de diferença atrasada, né, os backward difference formula que eles chamam, né? Ou então eu vou ter que estudar métodos de Runge-Kutta implícitos, ou eu vou ter que estudar métodos multipasso implícitos para resolver problemas com esta característica aqui, em que um modo na prática não contribui nada depois de um tempo muito curto, mas na parte numérica ele o tempo todo dita a escolha de um passo muito, muito, muito pequeno de integração. Então, a solução para esses problemas stiff são mesmo métodos implícitos, porque eles ou são absolutamente estáveis, né? Qualquer H servirá, ou eles têm intervalo de estabilidade privilegiados, né? Intervalos muito grandes. Tá bom? Então, com isso, eu penso que eu terminei essa coisa de problemas stiff. Eu espero que tenha exemplificado bem. Existem muitas outras definições e propriedades. Não tem uma definição assim categórica do que é um problema stiff, né? Dado o contexto, se você tem dificuldade em escolher o H, né? O H é exageradamente pequeno para o nível de suavidade da solução, você já está pensando aí que você está lidando com um problema stiff. Então, tem muitas definições, né, dependendo do contexto. Essa é uma possibilidade que eu apresentei, né? E eu espero que tenha saciado a curiosidade, e mais do que isso, né, eu acabei cobrindo, por um desejo do coletivo, né, uma parte da teoria que, às vezes, praticamente a gente nunca dá, né? Mas eu fico contente de ter feito isso daí como foi feito. Então, eu vou parar de gravar. Se vocês quiserem que alguma coisa ainda permaneça na gravação, né, falem, senão eu paro de gravar e aí a gente pode discutir o que vocês quiserem, né? Paro de gravar? Posso parar de gravar? Então, estou parando de